Então, deve-se aumentar a quantidade de proteínas e gorduras de qualidade para chegar na meta estipulada de calorias, aumentar a quantidade de vegetais de baixo carboidrato para atingir as quantidades de nutrientes e fibras que auxiliam na saciedade. Então, eu preciso controlar, eu preciso manter o equilíbrio calórico da minha dieta, por mais que ela seja low carb, eu preciso aumentar as calorias em proteínas e gorduras. Dieta cetogênica. Bom, a cetose é um estado fisiológico gerado a curto prazo, com uma dieta com praticamente nenhum alimento rico ou fonte de carboidrato. Então, é um processo fisiológico de utilização de metabólicos para poder fornecer energia, né, uma vez que o nosso organismo não encontra a glicose ali disponível. Então, na dificuldade do organismo para encontrar a glicose, o corpo aumenta a produção de corpos cetônicos, o qual também é utilizado como substrato energético. Não é tão eficaz quanto a glicose, mas esse corpo cetônico ele vai fazer parte ali do fornecimento de energia. É complicado treinar com a dieta cetogênica porque aumenta muito a acidez muscular, então cãibras, ardências, a queda do desempenho é bem constante nesse tipo de dieta. Dieta de alto carboidrato, ou carb up, né, utilizada para a reposição de estoques de glicogênio muscular e glicogênio hepático. Isso aqui é fundamental na preparação, pessoal. Nós vamos ver o quanto o carb up ele nos auxilia na construção, né, na desidratação do nosso cliente ali nos últimos dias. A cada grama de carboidrato traz consigo 4 gramas de água para dentro da célula, então é um processo fisiológico que vai auxiliar na desidratação final. O carb up, que é o aumento do carboidrato em um high carb, deve ser feito nos últimos 3 dias, antecedidos a uma estratégia de zero carboidrato. Então, basicamente, não é uma regra esses 3 dias, é o tempo que eu utilizo, mas em média, em consenso, seria de 2 a 3 dias finais. Então, eu coloco um alto carboidrato, mas para utilizar essa estratégia, eu teria que utilizar uma estratégia de baixo carboidrato anterior. Né? Então, primeiro eu faço zero carb, e nos últimos dias eu coloco um carbo lá em cima. A gente chama esse processo de carb up. Bom, e como calcular o carb up? Então, eu trouxe aqui para vocês, primeiro a finalidade dele. A principal finalidade é a reposição de glicogênio muscular e hepático. Então, em vistas disso, nós temos 2 fórmulas que nós temos aqui para poder fazer este cálculo. Qual a quantidade de carboidrato eu vou colocar ali na dieta nesse período de alto carboidrato. Então, primeiro eu preciso atender a necessidade muscular. Então, este Nzinho aqui, ó, este Nzinho, ele faz referência a glicogênio muscular, assim como esse F faz referência a glicogênio hepático. Então, F de fígado e M de músculo. Então, tenho esta fórmula aqui, ó, massa livre de gordura vezes 10,7142. E glicogênio hepático, massa livre de gordura, vezes 1,6071. O que seria essa massa livre de gordura? Então, é aquela massa muscular aquela massa sem gordura. Como que eu faria? Vamos fazer uma avaliação e vamos identificar a quantidade de gordura do meu cliente possui. Essa quantidade de gordura vai ser subtraída no valor do peso corporal. Suponhamos, eu tenho um cliente com 85 quilos e ele tem somente de gordura, de tecido de pouso, ali, de massa, ele tem uma média de 22 quilos. Então, eu vou subtrair 22, 85 menos 22. Então, essa é a massa livre de gordura e vou multiplicar por esse valor. Né? Então, o alto carboidrato é a soma de glicogênio muscular, necessidade de glicogênio muscular, necessidade de glicogênio hepático. Então, vou somar esses 2 valores, correto? Então, aqui, ó, o total de alto carboidrato vai ser a soma dos valores de glicogênio muscular e glicogênio hepático. Este valor é o valor que eu devo colocar de alto carboidrato nesses dias. É importante falar do fracionamento, porque eu preciso fracionar essa quantidade de carboidrato no decorrer do dia. O meu cliente ele não vai fazer uma ingestão imediata, né, uma ingestão só de carboidrato. Eu preciso dividir esse carboidrato de acordo com o tempo que eu tenho.
Então, como que eu faço esse fracionamento? Eu vou dividir pelas horas que o atleta tem disponível para a refeição. Então, aqui deu um valor X, correto? De, de carboidrato. Eu vou pegar esse valor e vou dividir pelas horas que meu cliente tem para poder fazer a refeição. Então, num limite ali de 24 horas, nós temos 8 horas de sono, né? Então sobra uma quantidade mais 1 hora de treino, basicamente, né? Então nós temos 9 horas de não possibilidade. Nós temos 24 menos 8 horas de sono, menos 1 hora de treino. Eu tenho 15 horas disponíveis para fazer essa alimentação. Então eu vou dividir isso por 15 ou por 14. Eu vou pegar o valor total e eu vou dividir por 15 ou 14, de acordo com o que o meu cliente vai fazendo refeições de hora em hora. Né? Então, aí tem esse cuidado. Se a minha prescrição for um carboidrato de hora em hora, eu tenho que colocar carboidratos de índices glicêmicos maiores, né? Para o meu estoque de insulina ir logo lá em cima. Se eu for colocar um carboidrato de meio índice glicêmico, então posso colocar ali de 2 em 2 horas. Se eu for colocar um carboidrato de baixo índice glicêmico, eu vou colocar alimentação de 2 em 2 horas. Ou de 3 em 3 horas, perdão. Basicamente, seria isso. Por fim, a hiperidratação. Sem dúvida alguma, o melhor diurético é a água. Então, estratégias de aumentar a água, aumentar a hiperidratação e depois restringir essa hidratação é a melhor estratégia. A hiperidratação dias antes do evento faz com que seu corpo aumente a capacidade diurética. 3 dias antes do evento, se reduzir a água e aumentar o carboidrato para que a água extracelular entre para dentro da célula junto com o carbo, então melhorando até mesmo a nutrição celular. Pode-se utilizar a administração de sódio no dia do evento para melhorar a vascularização, isso aí uma média de 2 horas antes do treino. Então eu vou restringir a água nos dias finais, mas eu posso fazer a administração de sódio. Alimentações simples, né? Algo rico em sódio, pode ser batata, enfim, algo que o pessoal consuma ali, que o seu cliente consuma 2 horas ali antes do evento, para ele poder aumentar essa vascularização na hora de fazer as poses, às vezes vão dar essa vascularizada aí por conta do sódio. E como que eu vou calcular a água? Então, a água, ela vai ter uma variável de 10 a 15 ml por peso corporal. Esse peso corporal, pessoal, tem que ser o peso corporal final. Não pode ser o peso corporal do dia, do que o meu cliente tem. Então, na preparação, eu já identifico que no final da preparação, ele vai estar com X quantidade de peso. Então, a água, ela tem que ser medida neste peso final. Né? Então, peso de 15 dias antes da pesagem. Então, na hora de fazer esse controle de água, eu preciso ter em vista o peso final do meu cliente. Isso tudo, pessoal, também vem através do feeling, né? Você vai vendo quanto o seu cliente está perdendo e já tem uma métrica aí de quanto o seu cliente vai perder, quanto que ele precisa para entrar em certa categoria. Então, você já tem essa referência da categoria, essa referência do peso que você quer chegar final, para poder fazer essa distribuição da água. E aqui, por fim, essa tabelinha. Né? Então, aqui eu coloquei os dias da semana, aqui domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e aqui começa domingo novamente, certo? Então aqui, ó, primeiro nós temos esta linha, que é uma linha divisória de águas, né, para facilitar aí. Então daqui para cá, a utilização de água é de uma forma, e daqui para cá, a utilização de água é de outra forma, certo? Os 3 últimos dias da preparação, a quantidade de água é diferenciada. Então, aqui nós temos o dia D, que é o dia do evento. Aqui eu coloquei simplesmente de forma simbólica, que seria domingo. Eu tenho um dia para o evento e eu tenho 2 dias para o evento. E aqui eu tenho 3 dias para o evento, 4, e assim vai até 15 dias antes do evento. Então, como que eu tenho que fazer? 15 dias antes do evento, eu tenho que fazer uma dieta, uma hiperidratação. Então, vou colocar uma quantidade maior de água, certo? Para este meu cliente.
O carboidrato vai ser um carboidrato normal da dieta do meu cliente. E o treino, nesses 15 dias, até o 12º dia, antes do evento, o treino será com ênfase no aeróbico. Então, vou treinar musculação, mas eu vou dar treinamentos de aeróbicos, vou colocar como prioridade o treinamento aeróbico. E assim vai. Do 11º dia até o 9º dia antes do evento, hiperidratação. Então, aqui eu vou colocar um pouco mais de água, certo? Então, aqui vai ser mais do que aqui. A dieta continua carbo normal e o treino continua com aeróbico. Aí no meu 8º dia antes do evento, eu tenho outra hiperidratação, continuo fazendo hiperidratação, mas com um acréscimo de água aqui. Isso pode ser de 100 ml, de 100 em 100, de 50 em 50, depende muito, certo? Suponhamos que aqui eu comecei com uma quantidade X de água. Aqui eu coloco mais 100 ml, aqui eu coloco mais 100 ml, certo? Então, vou aumentando de 100 em 100, de 50 em 50, depende muito. Aqui, no meu 8º dia em diante, eu já vou fazendo uma dieta zero carbo. Então, aqui eu já começo a restringir o carboidrato do meu cliente. E aqui, aumento a hidratação dele. Este treino vai ser um treino característico de full body ou circuito, algum tipo de treino que eu vou recrutar massas musculares agrupamentos maiores. Aqui, do 5º dia até o 3º dia antes do treino, antes do evento, eu vou fazer a outra hiperidratação, aumentando a minha quantidade de água, certo? Então, vou aumentar, além dessa referência aqui, vou manter a dieta zero carbo e vou manter o treino. Beleza. 3 dias antes do evento, até o próprio dia do evento, eu vou mudar a minha estratégia. Aqui eu vou restringir a água. Perdão, pessoal. Aqui eu vou restringir a água de 10 a 15 ml de água por dia. Correto? E aqui eu vou fazer o carb up nesses 3 dias. Eu vou jogar meu carbo lá em cima, de acordo com aquela tabelinha que eu mostrei para vocês. E meu treino nesses dias vai ser basicamente treino de pose. Beleza? Lembrando que no último dia, que é o dia do treino, eu posso fazer a administração de sódio. É onde eu vou colocar aqui a estratégia, por exemplo, as batatas, 2 horas antes do evento, para poder melhorar a vascularização.